Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres. E se estiveram atentos a esta pequena introdução, perceberam que o Não Fazem Milagres não foi dito pela Maria José, porque hoje, infelizmente, a Maria José não vai poder gravar o podcast comigo. Mas, como eu tenho o compromisso e tenho também esta disciplina e esta consistência para com vocês, minha audiência, portanto eu resolvi gravar o episódio. Vai ser um episódio com certeza mais curto, com uma reflexão, eu acho, extremamente pertinente. E porquê é que a Maria José não está a gravar? Nós tivemos no fim de semana passado um festival, o Mel Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e sábado estivemos a ouvir um artista Rag & Bone Man, conhecido de muitos de vocês com certeza, debaixo de chuva. E embora tanto eu como a Maria José estivéssemos protegidos, acho que foi mais forte do que a proteção, e a Maria José está constipada neste momento e, portanto, como tem bastante tosse e está com a voz bastante anasalada, não seria uma experiência agradável, não só de gravação, porque teríamos que parar variedíssimas vezes ao longo do episódio, mas também por uma questão da própria respiração e do conforto dela, e eu acredito que vocês deverão compreender que fizemos os possíveis, mas ainda não foi tempo suficiente para ela recuperar e para poder estar apta para gravar. E para a semana, se tudo correr bem, ela estará novamente de volta aqui no podcast. Vamos lá. Hoje eu quero-vos falar, antes de mais, sobre a questão da palestra e que tem a ver um bocadinho com a temática do episódio de hoje. Portanto, nós temos a palestra no dia 28 de setembro em Cruz, Como Realizar o Impossível. Palestra essa que acaba por servir aqui também como um alimento da mente, um alimento do espírito e um alimento na questão de alinhamento energético. Ou seja, as pessoas que estiverem presentes nesta palestra, como a principal motivação é realmente realizar impossíveis, e eu darei todas as componentes técnicas e científicas que nos permitem realmente realizar aquilo que nós consideramos ser impossível, eu acredito que todas as pessoas que estarão presentes, que estarão não só no mesmo alinhamento, como irão buscar a mesma coisa. Cada pessoa ajustada à sua realidade, os seus impossíveis serão diferentes dos outros, mas todos, de uma forma ou de outra, querem algo a mais na vida, e eu acredito que, através da minha experiência e de tudo aquilo que eu também fui fazendo na minha vida, que vos consigo trazer aqui informação valiosa, e não esquecendo que, até ao final de julho, quem garantir a sua vaga não só terá acesso ao preço de lançamento, como ficará também automaticamente habilitado ou habilitada a um prémio de um valor de até 1.000 euros, ou seja, 2 cursos à escolha na minha plataforma, no portal do aluno Luís Alves, e um acesso ilimitado durante 12 meses. Vamos então falar um bocadinho sobre a pessoa mais importante da sua vida. E eu vou dar, obviamente, o meu testemunho, não é? Numa primeira abordagem poderíamos dizer assim, ora bem, a pessoa mais importante da vida do Luís com certeza será a Maria José, não é? E vocês têm acompanhado estes episódios e num primeiro momento até seria lógico vocês pensarem dessa forma. Mas a verdade é que a pessoa mais importante da minha vida não é Maria José. A pessoa mais importante da minha vida não é o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha irmã, ou as minhas sobrinhas, os meus netos, amigos ou qualquer outro familiar. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isto pode parecer, numa primeira abordagem ou numa primeira reação, vamos dizer assim, algo egoísta da minha parte, mas isto foi a vida que me trouxe como conhecimento e que, inevitavelmente, me trouxe também a sabedoria. E este é um conceito que eu tenho tentado incutir, sobretudo com os meus clientes de mentoria, em todo o processo de mentoria. Porquê? Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que há algumas pessoas que estão estagnadas há muito tempo na vida, que tinham todas algo em comum, que era a pessoa mais importante da vida delas não eram elas. Era um filho, era um marido, era um irmão, portanto nunca eram elas as pessoas mais importantes da vida delas. E porquê é que é tão importante nós mudarmos aqui este paradigma e compreendermos que nós sermos a pessoa mais importante da nossa vida não é uma questão de egoísmo, mas é sobretudo uma questão de humildade e de responsabilidade. Permitam-me explicar. Como vocês sabem, eu dediquei, portanto, a minha vida a partir de 2014. Foi a decisão que eu tomei, abraçar esta missão de poder ajudar a transformar a vida de outros. E, portanto, grande parte do meu dia é dedicado aos outros. Dedicado a poder ajudar as pessoas a solucionarem problemas, a de alguma forma derrubarem barreiras que as impedem de chegar onde querem, de mudar hábitos, de mudar comportamentos, de evoluir, de prosperar e de ter, inevitavelmente, a abundância que todos querem. Então,
Numa primeira abordagem diríamos assim, ok, o Luís em 2014 toma essa decisão e inicia esta carreira nesta área de desenvolvimento pessoal enquanto mentor, palestrante e orador e escritor, portanto obviamente também tenho aqui os meus livros que merecem destaque. Então, as pessoas mais importantes da vida do Luís não será uma, mas serão todas. Serão toda a comunidade que segue o seu trabalho, que é seu leitor, os seus alunos, os seus mentorados. E eu cheguei à conclusão que eu jamais posso ajudar essas pessoas se eu primeiro não tiver em abundância para poder transbordar com as outras pessoas, ou transbordar para as outras pessoas. E é aqui que está o cerne da questão. Vejam bem, um pai pode dizer que o filho é a pessoa mais importante da vida dele. E não está errado. O raciocínio não está errado. Mas tenha uma ordem invertida de prioridades. Eu posso dizer, por exemplo, eu não sou pai, vocês já sabem, portanto eu considero-me avô de coração de 3 netos, tenho 2 sobrinhas, mais um afilhado. Portanto, eu acredito que se eu tivesse um filho, eu pensaria exatamente da mesma forma. O meu filho poderia ser uma pessoa extremamente importante na minha vida, mas eu só posso dar ao meu filho alguma coisa se eu próprio tiver para mim e em excesso. E o que eu vejo muitas pessoas fazerem ao longo da vida, e sobretudo pessoas que me procuram de forma privada para trabalhar na mentoria, é as pessoas anulam-se durante vários anos, porque, por exemplo, um filho é a pessoa mais importante da sua vida. Quando o filho, entretanto, tem a maioridade e que tem a sua independência, há um vazio gigantesco. E as pessoas ficam completamente descontroladas e descompensadas, vamos dizer assim, porque lhes falta ali aquilo que é o seu braço direito, aquilo que é o seu elo, a sua outra metade. E muitas vezes a pessoa pensa que é só na área conjugal, mas não é. Às vezes um filho ou 2 filhos são a outra metade do coração de alguém. E aquilo que eu digo muitas vezes aos pais, até porque temos assistido a um fenómeno muito curioso nos últimos anos, sobretudo esta geração que hoje tem 14, 15 anos de idade, é que nós vemos jovens, portanto adolescentes neste caso, que acham que têm direito de tudo, ou direito a tudo, e não têm dever de nada. Ou seja, os pais têm o dever de lhes proporcionar toda a qualidade de vida que eles merecem, comparado com os colegas, com os amigos, têm que ter um novo iPhone, têm que vestir determinadas roupas de determinadas marcas, enquanto os pais se anulam todos os dias. Eu vejo pais, e é com algum pesar e alguma dor que eu vejo isto acontecer, vejo pais a derrubarem os seus sonhos por completo porque querem que os filhos tenham tudo aquilo que eles não tiveram. E não há nada de errado nisso. Mas eu acredito que nós só podemos dar aos filhos esse transbordo quando existe realmente excesso. Ou seja, quando todas as necessidades familiares estão preenchidas e depois há em excesso para poder mimar as crianças, mimar os adolescentes ou os jovens com algo extra. Nomeadamente, por exemplo, se algum adolescente quer um telefone ou precisa de um telefone, terá um telefone básico, não um iPhone de 1.300 ou 1.400 euros. Eu nem vou falar em reais porque o valor deve ser elevadíssimo, mas não estou por dentro desses valores neste momento. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes os pais andam com um telefone super básico que não supra as suas necessidades para dar um topo de gama ou um topo de linha, para quem está no Brasil, a um filho. E eu pergunto, que lição, que exemplo estamos nós a dar aos nossos filhos se nós lhes mostrarmos que eles têm direito a tudo do bom e do melhor e que nós nos estamos a privar de alguma coisa, ok? Quando eles forem adultos, por exemplo, na vida, vamos dizer assim, na vida ativa, ou seja, enquanto adultos produtivos, já com uma carreira, já devidamente funcional, eles vão começar a achar que têm direito a tudo. Eu, por exemplo, vou-vos dar aqui um caso muito curioso que tive conhecimento a semana passada. De alguém que está neste momento, portanto, a terminar uma formação superior, de um cargo, portanto, de uma profissão que normalmente o salário de entrada, portanto, primeira profissão, primeiro emprego, anda na casa dos 1.100 euros, e a pessoa afirma de pé juntos que não vai para nenhuma empresa em que não ganhe no mínimo 2.500 euros. Estamos a falar sem qualquer tipo de experiência. E eu questionei o porquê dessa postura, até algo arrogante, por parte desse jovem. E aquilo que me foi dito pelo pai foi que eles habituaram mal a criança. Ou seja, enquanto jovem, enquanto criança, eles começaram a dar tudo em excesso e ele começou a achar que tinha que ter direito a tudo. Então, na cabeça dele, os custos fixos de vida para a vida que ele quer, para o estilo de vida que ele quer, no mínimo são 2.500 euros. Não significa, porém, que no mercado de trabalho que ele vai encontrar alguém que, sem qualquer tipo de experiência,
por mais aluno brilhante que ele seja neste momento, por melhores notas que ele tenha, que lhe vai pagar esse montante. Ele tem que começar por baixo. E os pais, no fundo, de uma forma inocente e querendo, obviamente, o seu melhor, ensinaram-no a começar por cima. E, portanto, vai ser um jovem que vai ter, obviamente, muito sofrimento aqui à mistura, quando perceber que o mercado não funciona da forma como ele quer que ele funcione. Ele pode, eventualmente, até empreender, tudo bem. Mas não há garantia nenhuma, numa categoria profissional onde o primeiro emprego paga 1.000, 1.100 euros, que ele vai receber os 2.500 que ele diz que exige. Ok? Eu não vou mentir, durante o início da minha atividade profissional, portanto eu trabalhava como consultor de moda, a trabalhar em lojas de pronto a vestir, eu também achava que merecia mais. Mas eu tomei muito rapidamente consciência de que eu tinha que começar por baixo, toda a gente começa por baixo. Poderemos dizer que algumas famílias dão alguma vantagem competitiva por uma questão, por exemplo, do pai ter uma empresa e os filhos depois serem descendentes e ficarem responsáveis pela empresa, que são condicionados ou treinados desde cedo para assumir esses cargos, mas isso são situações atípicas. Porque aquilo que eu tenho visto, e eu tenho trabalhado com pessoas num patamar financeiro muito elevado, é que os filhos têm que batalhar e têm que conseguir conquistar as coisas do zero, como eles próprios fizeram. E é a melhor maneira realmente de ensinar os filhos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Em relação a esta pessoa mais importante da nossa vida. Eu não posso dar aos outros, mais uma vez, aquilo que eu não tenho para mim. Eu devo dar aos outros aquilo que eu tenho em excesso na minha vida. Vamos imaginar que eu tenho o estilo de vida que eu desejei e que me sobram, por exemplo, 1.500 euros todos os meses que não me servem para nada. Eu posso poupar, posso investir, tudo bem. Portanto, podemos ponderar por aí. Ou posso utilizar esse montante, por exemplo, para fazer o bem a outras pessoas necessitadas, fazer caridade, organizações sem fins lucrativos, fazer doações. Isso sim. Mas eu jamais posso estar a retirar da minha qualidade de vida base, que é aquilo que me permite ter uma vida funcional, uma vida, vamos dizer assim, aceitável, em detrimento de ajudar os outros, porque muitas vezes, e infelizmente isto acontece muitas vezes ao ajudarmos os outros, a única coisa que recebemos é ingratidão. Então, seja na parte emocional, não é só na parte financeira, foi um exemplo financeiro que eu dei, mas seja na parte emocional, seja na parte conjugal, nós não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos para nós. Se, por exemplo, eu não sou amado pelo meu companheiro ou pela minha companheira, como é que eu posso dar amor a essa pessoa? Chega a um ponto que a fonte seca, porque eu estou a compensar uma coisa que me faz falta a mim. Certo? Então, em todos os tipos de relacionamento, tem que haver aqui um caminho de duas vias, vamos dizer assim. Eu dou, mas também tenho que receber. Mas quando eu dou alguma coisa que eu próprio não tenho para mim, como eu vejo, por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo muito extremo, e que eu sei que algumas pessoas poderão discordar de mim e que estão no seu direito, obviamente. Vejam, por exemplo, um pai que, portanto, estamos a falar de passar por necessidades extremas, não é? Fome, por exemplo, e que tira da sua boca para dar ao seu filho. Numa primeira abordagem, volto sempre a frisar, numa primeira abordagem isto pode parecer a coisa correta. Ele está a dar tudo pelo seu filho e pela sua família. E eu até concordo. Mas se ele não se alimentar, por exemplo, ele não vai ter força suficiente para poder trabalhar para depois poder dar à sua família. Portanto, entramos aqui numa linha muito ténue, portanto, que é muito difícil nós fazermos esta gestão. Precisamente porque as pessoas dizem, não, o correto é tirar da nossa boca para dar aos nossos filhos. Certo? Mas por outro lado, se eu não tiver energia suficiente para poder trabalhar, eu não vou conseguir o dinheiro que depois me vai permitir comprar alimentação para a minha família. Portanto, nós temos sempre que fazer aqui esta reflexão muito delicada, de uma forma extremamente cuidadosa, mas chegamos quase sempre à mesma conclusão. De que a pessoa mais importante da minha vida tem que ser eu. Porque mesmo que eu tenha pessoas importantíssimas na minha vida, se eu não me priorizar primeiro, eu não vou poder dar nada aos outros porque não tenho para mim. É uma equação incompleta, é uma equação que nunca vai ter um resultado favorável. Eu, por exemplo, para eu próprio, por exemplo, este episódio, se eu não tivesse estas experiências, eu não teria como agregar valor à vossa vida. Vocês não estariam a ouvir as minhas palavras neste momento. Da mesma forma como, por exemplo, a Maria José, embora eu tenha sugerido, obviamente, e tenha sido eu, de alguma forma, a impulsionar ela a não gravar este episódio, porque eu acredito que ia ser prejudicial para a sua recuperação,
Ela neste momento, como está adoentada, portanto está com uma constipação, jamais ela poderia estar a priorizar o podcast quando ela própria não está bem. Ela não ia estar com boa disposição, ela não ia estar confortável, ia estar a tossir constantemente ou a espirrar constantemente, portanto ia ser uma experiência bastante desagradável. Para ela, para mim e para vocês. O que é que eu quero dizer com isto? Ela primeiro tem que se priorizar, ficar boa, ficar novamente a 100%, para que depois sim, aí possa ter para vos entregar. Significa que ela neste momento não tem nada para vos entregar em termos de conteúdo? Claro que não. Ela tem muita coisa para partilhar com vocês. Mas não estando numa condição de saúde perfeita ou ideal, ela primeiro prioriza-se a ela mesma, ela vai tratar dela para que depois possa fazer esse transbordo, ou seja, aquilo que ela já tem em excesso, poder partilhar com todos vocês. E eu acho que isto é uma coisa que tem que acontecer de uma forma recorrente. Nós temos sempre que ponderar, será que o meu sistema de prioridades é um sistema de prioridades que está bem definido? Será que eu estou neste momento a priorizar outras pessoas na minha vida quando eu deveria priorizar-me a mim mesmo, às minhas necessidades? E não estamos a falar aqui necessidades de capricho, estamos a falar as necessidades básicas, ok? Portanto, não é aqui uma questão de ego, mais uma vez volto a reforçar. Não é uma questão de ego. É sim uma questão de compreender que se eu não tiver para mim e estiver a tirar de mim para dar aos outros, eu vou estar sempre em déficit, eu não vou ter qualidade de vida, não vou ter equilíbrio, e aí sim eu não vou ter condições de poder ajudar verdadeiramente e genuinamente as outras pessoas. Então é isso que eu faço todos os dias. O facto de eu cuidar da minha alimentação, de eu praticar exercício neste momento 2 vezes por dia, exercícios cardiovasculares de manhã quando acordo e depois ao final do dia mais um treino de musculação, o facto de eu todos os dias estudar, o facto de todos os dias eu nutrir a minha mente com algum tipo de leitura, é precisamente porque eu tenho que ter a minha pessoa, o Luís, como prioridade máxima na sua vida para depois poder ajudar-vos a vocês. Quando eu já tiver em excesso tudo aquilo que eu tenho produzido ao longo dos anos, através dos meus livros, dos meus vídeos, de todos os conteúdos que eu publico, é um transbordo. Eu tenho em excesso, eu tenho necessidade de transbordar, ou seja, de partilhar com vocês todas estas informações, estas vivências, estas experiências e a sabedoria que eu vou adquirindo. Mas se o Luís fosse uma pessoa como já aconteceu, atenção, isto não foi sempre, em 2017, o Luís esqueceu-se dele, porque estava com tanta vontade de cumprir essa missão a um extremo, que houve um vídeo no mês de maio, penso eu, em que eu ofereço gratuitamente ajuda às pessoas que entrassem em contacto comigo e que davam um plano personalizado, e que eu me entreguei por completo e passei meses, penso que foram 2 ou 3 meses, portanto maio, junho, julho e agosto. Não, portanto foi maio, junho e julho, porque no mês de agosto eu parei à força. A Maria José fez-me um ultimato: ou paras a bem ou vais parar a mal. Vais acabar numa cama de hospital, certo? Doente. Porque estava realmente a ficar doente. Porquê? Porque eu esqueci-me do Luís, eu não me alimentava convenientemente, eu não fazia qualquer tipo de regeneração através do sono, portanto eu não dormia, ou dormia 1 ou 2 horas por dia, porque sempre que eu abria a minha caixa de e-mail, eu tinha sempre 50 e-mails. Cada vez que eu fazia F5 ou refresh no meu navegador, eram mais 50 ou 60 e-mails que entravam, e eu comprometi-me em responder por áudio a todos eles. E portanto o que é que eu estava a fazer? Eu estava a priorizar todas as outras pessoas, retirando da minha energia vital para dar a essas pessoas. E o que é que aconteceu? Fiquei efetivamente doente. E tive o chamado burnout, portanto o esgotamento, e tive muito tempo para me tratar. Foi uma fase extremamente desafiadora, porque eu consultei, para vos dar aqui apenas o enquadramento, eu consultei na altura 12 especialistas, desde os otorrinos, endocrinologistas, gastroenterologistas, portanto, eu consultei uma série de especialistas no Brasil. Toda a gente me dizia que era da minha cabeça, que era psicossomático, portanto que não havia nada de errado comigo. Fazia todo o tipo de exames e tinha os sintomas, mas não tinha a causa desses sintomas. Até ter percebido precisamente que eu estava a tirar de mim para dar tudo aos outros. E os outros não é isso que esperam de mim. Os outros esperam de mim que eu esteja bem para os poder ajudar também a ficar bem. E, portanto, foi uma lição muito dura, que me saiu do corpo, como se costuma dizer, portanto foi extremamente desafiador e foram vários meses de recuperação. Penso que só mais no final do ano de 2017 é que eu consegui efetivamente voltar ao meu normal. E, portanto, a partir daí eu nunca mais alterei o meu sistema de prioridades. O Luís é a pessoa que está no topo da lista de prioridades, provavelmente está no segundo lugar também, e depois é que vêm as outras pessoas.
Obviamente que existem aqui pessoas com mais importância ou mais destaque do que outras, todas elas têm a sua importância, obviamente, e todas elas fazem parte do meu sistema de prioridades. No entanto, eu aprendi que eu tenho que estar bem para ensinar os outros a ficarem bem. Porque senão, vejamos, você tem um problema na sua vida, e eu estou com a minha vida cheia de problemas, porque me priorizo os outros, não me priorizo a mim mesmo. Como é que eu posso servir de inspiração para si, que me está a escutar neste momento, se eu tenho a minha vida toda num caos? Eu não posso ser inspiração se a minha vida tiver um caos quando você tem a sua vida num caos e quer sair do caos. Então eu tenho que ter a ordem na minha vida para poder ter as bases para lhe poder mostrar como sair do caos na sua vida e alcançar a ordem. Portanto, acho que é uma coisa muito lógica. Isto aplica-se em relação a tudo. E mesmo esta questão das doenças. Portanto, fisicamente ficarmos debilitados porque nos entregamos em demasia aos outros e não nos priorizamos. Eu vejo imensas pessoas com problemas de obesidade, por exemplo, que carregam o peso do mundo nos seus ombros. Muitas vezes é um peso psicológico e que depois se traduz em volume físico. Eu vejo pessoas, por exemplo, que não prosperam na vida. Precisamente porquê? Porque a prioridade delas são os outros. E se elas não prosperam, como é que elas vão ajudar os outros? Não faz sentido nenhum. Eu tive uma cliente que também priorizava muito um filho e que dava-lhe tudo. E o filho nem sequer falava com a mãe, nem sequer lhe ligava a não ser para pedir dinheiro. É a única coisa que o filho fazia. Portanto, um filho já adulto, casado, inclusive com 2 filhos também, não dava acesso portanto, às crianças, portanto, aos netos, à mãe, não ligava à mãe, sempre que a mãe mandava mensagem ignorava e sempre a pedir dinheiro. E a mãe sempre disponível para dar dinheiro ao filho. Até o dia em que a mãe se começou a priorizar. E num primeiro momento foi extremamente difícil, porque não houve qualquer tipo de contacto, mas também já não havia contacto de qualidade com esse filho. Mas o filho começou a respeitar a mãe porque a mãe começou a criar autonomia. A mãe deixou de estar disponível para ele. Da mesma forma como ele não estava disponível para a mãe. Ou seja, o filho tinha como prioridade máxima ele, na vida dele, mas a mãe também tinha o filho como prioridade máxima e não ela, como deveria ter sido. E a partir do momento em que há uma transição, há uma admiração. E aí ela serve de referência e hoje ele mudou o comportamento, hoje ele liga frequentemente à mãe, está constantemente com os netos, portanto, na presença da avó, que é a mãe, não é? Portanto, tudo mudou. E aquilo que eu tenho tido como experiência, e isto é uma coisa que funciona com todos os clientes, sem exceção. Todas as pessoas que eu consigo incutir esta questão das prioridades, por mais uma vez que tenhamos pessoas importantíssimas na nossa vida. Se nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, tudo começa a mudar e inclusive podemos ajudar mais quem amamos. E eu acho que muitas pessoas andam aqui anos e anos e anos a anular-se. Eu vejo pais que, por exemplo, hoje, já numa idade de aposentadoria ou de reforma, com 70 anos, por exemplo, e todos os sonhos que tinham de agora fazer umas viagens e tudo isso, foram todos deitados pela água abaixo. Ou seja, foram todos desfeitos. Porquê? Porque andaram a dar aos filhos um estilo de vida não compatível com aquilo que era a realidade, muito acima da realidade, e anularam-se. E hoje vivem de uma forma extremamente precária e os filhos não estão nem aí para eles. Isto não é obviamente a regra, poderá ser uma exceção, mas eu acho que cada vez mais é a regra. Em que os filhos saem e depois não ligam para os sacrifícios que os pais fizeram. E obviamente que eu estou a falar aqui de filhos, podemos estar a falar de amigos, podemos estar a falar de um companheiro, de uma companheira, de um vizinho, de uma comunidade, não importa. Mas eu continuo a dizer, se há algo que a vida me ensinou, e obviamente, mais uma vez, que vocês podem não concordar com aquilo que eu estou a dizer neste episódio, e algo que é prioritário no nosso relacionamento entre mim e Maria José, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Possivelmente depois, em segundo plano, estará o companheiro, não é? Portanto, a Maria José é a minha companheira de jornada, de guerra, como eu costumo dizer, e eu sou dela. Portanto, estamos no topo da lista, mas não estamos no cimo de tudo. Não somos o número 1. Eu sou o número 1 na minha vida, a Maria José é o número 1 na vida dela, e depois, posteriormente, é que vimos um ao outro, portanto, em que há esta troca, ok? Porque só assim é que, nos momentos em que eu não estou bem, posso ser apoiado pela Maria José e vice-versa. Nos momentos em que a Maria José precisa de ajuda, como é o caso neste momento, eu estou aqui para assumir a responsabilidade e para cumprir com as nossas obrigações, ok? Se eu não me priorizasse, estaríamos os dois doentes neste momento.
Eu se calhar tive algum tipo de prevenção, não quer dizer que não venha a ficar também constipado, porque normalmente eu sou sempre o último, a Maria José está a começar a sair da constipação e começa a ficar eu, portanto eu é um bocadinho mais atrasado, mas espero que não, portanto estou a fazer os possíveis para, em termos de alimentação, em termos de cuidados, para não cair na doença, não é? Portanto, para continuar com o meu organismo saudável. Mas tudo isto para vos mostrar que isto só acontece porque existe uma priorização de nós mesmos, ou seja, eu sei que sou a pessoa mais importante da minha vida. Caso contrário, vocês não estariam a ouvir este episódio. Certo? Portanto, eu quero-vos deixar então esta semana com esta reflexão. Para a semana voltamos, como já perceberam, foi um episódio bastante curto. O normal é 1h30, estamos em 25 minutos. Mas queria realmente manter este compromisso, manter esta palavra de todas as quintas-feiras de ter um episódio novo do Santos da Casa Não Fazem Milagres, e de facto acho que nesta altura do campeonato em que as pessoas até estão de férias, grande parte da audiência que nos escuta é da Europa, portanto estamos na altura de verão e tudo isso, penso que é bom nós pensarmos um bocadinho nesta parte, não é? Quem é a pessoa mais importante da nossa vida? E se a resposta não for só eu, então nós temos que mudar um bocadinho aqui a perspectiva com que estamos a ver as coisas. Isto não significa que nós não amemos as pessoas, que não queiramos ajudar as pessoas, não dar o nosso melhor aos outros. Mas eu jamais posso dar aos outros aquilo que eu não tenho para mim mesmo. Então, meus amigos, fico então por aqui esta semana. Lamento realmente este imprevisto que não estávamos a contar. Vamos fazer os possíveis para que a Maria José se recupere com a máxima rapidez, para que volte para a semana com um novo episódio. Agradeço-vos, como sempre, pela vossa audiência. Não se esqueçam que agora que podem também deixar os vossos comentários a partir do Spotify e nós podemos responder aos vossos comentários, muito semelhante ao que acontece com o YouTube. E se nos acompanham a partir do YouTube, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam também de deixar a sua curtida, e o comentário é importantíssimo para que estes episódios cheguem cada vez a mais pessoas. Então volto então para a semana, juntamente com a Maria José, vou torcer por isso, com mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres. Mais uma vez a minha gratidão pela vossa audiência, um forte abraço e uma boa semana a todos.